Ultim foi construído pelo professor Michael Freeman e é usado em um grupo escolar de Nova York. Idealizado para apagar incêndios em lugares de alto risco para os bombeiros convencionais. Ele sobe escada, sabe tudo, quase tudo. A mão artificial comandada pelos 3 nervos robôs, e pelo cérebro. um deles, ou uma, semelhante a ser humano. Desde que estreou há 45 anos, o Fantástico sempre acompanhou os avanços da tecnologia. Mas e nos próximos 45 anos? Que inovações de hoje vão se tornar parte fundamental do nosso dia a dia? Para os especialistas, o futuro é de robôs e máquinas que raciocinam, aprendem, imaginam, máquinas que pensam. Prepare-se para entrar agora na era da inteligência artificial. Corredor infinito de um dos principais institutos de pesquisa do mundo, os galpões e escritórios das empresas de alta tecnologia, os laboratórios das universidades e dos gigantes da internet na Califórnia. É em lugares assim que jovens cientistas estão inventando o futuro. Um futuro com inteligência artificial. É uma revolução porque até hoje, quando a gente queria resolver um problema computacionalmente, a gente programava o computador e dava todas as regrinhas para o computador. Linhas e linhas de programa. Exatamente. Então eu falava, computador, se você achar o cenário A, faça B. Se você achar o cenário C, faça D. E assim por diante. Perfeito. Trabalhando há 26 anos nos Estados Unidos, a Fernanda Viegas, uma brasileira que estudou arte e virou cientista da computação, explica. Agora, com a inteligência artificial, a programação de computador está ficando diferente. É só dar algumas instruções bem gerais para a máquina e, a partir daí, o programa vai aprendendo por si só. Que nem uma criança que vai aprendendo, isso aqui é uma bola, isso aqui é um carrinho, isso aqui é a minha mãe, isso aqui é o meu pai. E aos pouquinhos, a criança vai entendendo o mundo ao seu redor. Os programas de inteligência artificial já estão no nosso dia a dia. Quando a gente vê um filme no aplicativo e ele logo recomenda outro parecido. Quando uma rede social sugere amigos. Ou quando um celular mostra o melhor caminho. A vantagem da inteligência artificial é que ela é capaz de abraçar uma quantidade enorme de informação de maneira muito rápida. Então, quando você está inundado de informação, como é o que acontece nos dias de hoje, a inteligência artificial ela pode te ajudar a trazer à tona o que é importante. No Rio, o astrofísico Clécio Debon usa a inteligência artificial na pesquisa científica para analisar imagens dos confins do espaço e também de poços de petróleo. Com a inteligência artificial, a gente consegue realizar tarefas que antes eram impossíveis, que eram exclusivas dos seres humanos. Mas como é que a inteligência artificial faz isso? Como é que um computador aprende? Imitando a máquina mais fantástica que existe, o cérebro humano. E essa imitação não é fácil, porque o cérebro humano é muito complexo. Ele é formado por 86 bilhões de células chamadas neurônios, que se comunicam entre si por impulsos elétricos super rápidos. É por isso que o cérebro tem essa capacidade imensa de aprender e de se adaptar a coisas inesperadas. Na inteligência artificial, os programas de computador tentam imitar essa capacidade do cérebro, essa capacidade que nos faz humanos. Com o passar do tempo, com o avanço da ciência, essa imitação do cérebro está ficando cada vez melhor. Já existem até robôs inteligentes. E a gente foi conhecer alguns deles. Vamos começar pelo robô pedestre, o Chacal, passeando pelos corredores infinitos do renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, conhecido pela sigla em inglês, MIT. Nosso robô é inteligente porque ele está tomando decisões sobre como se comportar 10 vezes por segundo. O Michael não está controlando o robô. Ele só falou para o robô, sai daqui e vai para lá. E o que aparecer de obstáculo no meio, o robô vai decidindo o que fazer.
Não é um robô tradicional que faz sempre a mesma coisa. O nosso tem câmeras e sensores que informam o que está acontecendo em volta. E aí o programa de inteligência artificial vai decidindo o que o robô deve fazer. É o que uma pessoa faria naturalmente. As aplicações práticas são muitas. Ele pode carregar a sua mala ao seu lado num aeroporto ou as compras no shopping. Num hospital, pode transportar remédios ou até mesmo os próprios pacientes. Eu poderia, da minha mesa, pedir uma pizza no celular e um robô viria até aqui entregar. Seria bacana. Seguindo pelos corredores infinitos, encontramos o robô Hermes, com um tipo diferente de inteligência artificial. Eu uso um ser humano para controlar o robô. O João se formou engenheiro na PUC do Rio e está fazendo doutorado no MIT. A tese é sobre o Hermes. Ele vai fazer um tipo de movimento, por exemplo, ele vai andar ou pular, alguma coisa assim. E a gente captura esse dado desse movimento dele, então as forças que ele aplicou e o movimento das juntas, por exemplo, e a gente transfere essa informação para o robô. E o robô, ele copia o movimento. E conforme ele vai copiando esse movimento, o ser humano sente fisicamente o que está acontecendo com o robô. Então a gente meio que fecha esse loop virtual entre os dois. O João está demonstrando o Hermes da cintura para baixo. Mas também existe a parte da cintura para cima, que a gente vê nesses vídeos. Agora, você mostrou alguns vídeos em que o robô não está acoplado a um ser humano. Isso. E está se virando sozinho. Isso. É porque ele já aprendeu a fazer, então? É, exatamente. Então, a partir de agora, ele consegue desenvolver essas atividades sozinho, sem o controle do ser humano. A inspiração para o nome do robô veio da mitologia grega. Hermes, o deus da magia. E a inspiração para o robô em si veio do Japão. Começou, na verdade, com um desastre que teve em Fukushima em 2011, né, na usina nuclear de Fukushima, no Japão. Depois de um terremoto e de um tsunami, estava vazando radiação. Era preciso entrar na área de perigo para desligar o sistema. Mas... por causa dos níveis de radiação no lugar, você não podia mandar um ser humano. O governo japonês lançou um SOS mundial. Precisamos de um robô para essa tarefa. Mas nenhum país tinha. Começou, depois disso, foi um esforço conjunto de toda a comunidade robótica para tentar resolver esse problema de os robôs são capazes de navegar esse tipo de sistema totalmente desestruturado, né? Enquanto o robô do João tem formas humanas, no mesmo grupo de pesquisa dele, um colega mexicano desenvolve uma máquina inspirada num animal, o guepardo. Em inglês, cheetah. Parece um daqueles robôs de filme. Olha o que ele faz. Ele tem uma inteligência diferente, mais primitiva. Ele consegue se equilibrar e reagir a imprevistos. Se é empurrado, ele estica a perna para não cair. Ele tem essa habilidade que pessoas e animais têm, mas nem percebem. Quando você caminha, o seu cérebro calcula onde colocar o pé, quanta força usar, como desviar de obstáculos. Mas você nem pensa nisso, é intuitivo. E ele é um robô que faz essas mesmas coisas. O mais incrível é que o cheetah não tem câmeras, não tem visão. Ele se orienta pelo tato. Nós queremos que ele seja usado no futuro em operações de resgate, depois de um terremoto, por exemplo. É por isso que ele tem pernas, porque pernas conseguem passar por cima de lugares que rodas não conseguiriam alcançar. Agora que a gente já conheceu as máquinas inteligentes de Massachusetts, vamos cruzar os Estados Unidos, até a Califórnia, onde um outro robô está atraindo muita atenção. Entre tantos robôs que usam inteligência artificial, tem um que se destaca, porque ele faz previsões do que ele vai fazer. É um robô que tem imaginação, coisa de louco, né? Fica num laboratório aqui perto de São Francisco e a gente vai lá ver qual é. É na famosa Universidade da Califórnia, em Berkeley, que o robô, chamado Vestri, foi desenvolvido. À primeira vista, não parece nada demais. Um braço robótico que empurra peças de plástico para lá e para cá. Só que antes de se mexer, o Vestri pensa. Imagina as várias opções de trajetória e só aí decide qual é a melhor.
E ele consegue improvisar com objetos que nunca viu. O Frederick, que é um engenheiro pesquisador aqui do robô, me deu uma sugestão de a gente botar um objeto, vou botar o meu caderninho de anotações aqui, para o robô pegar o caderno e levar de um ponto para outro. É um objeto que ele nunca viu. O Eric só determinou a saída e a chegada, na diagonal. Ele está conseguindo. O robô fez direitinho. No computador dá para rever como é que o Vestre tomou a decisão de qual trajetória seguir. Aqui do lado direito você vê as previsões para as diferentes ações que ele pode tomar. Então essas 3 imagens do lado direito não aconteceram. Era o robô imaginando o que ele poderia fazer. Exatamente. A de cima é a que ele achou a melhor. E aí o robô fez. O chefe da pesquisa explica por que um movimento que parece tão simples, na verdade, é um grande avanço. Existe um fato curioso da inteligência artificial que é o seguinte: coisas que para a gente são muito difíceis, como jogar xadrez, para as máquinas são fáceis. E coisas que para a gente são muito simples, como mover os braços e perceber o mundo, para elas é muito, muito complicado. O Vestre, o Cheetah, o Hermes, o Chacal. Cada um no seu estilo, todos robôs que usam inteligência artificial para fazer o bem. Mas e se a inteligência artificial fizer o mal? Na série de filmes do Exterminador do Futuro, um sistema militar com inteligência artificial se revolta contra a humanidade e provoca uma catástrofe nuclear. Pessoas influentes, como o bilionário Bill Gates e o físico Stephen Hawking, que morreu esse ano, já pediram limites para a inteligência artificial, para evitar o descontrole, para evitar um apocalipse provocado por máquinas do mal. Faz sentido essa preocupação? O astrofísico Clécio Debon avalia que a inteligência artificial ainda está longe desse ponto. As ferramentas de inteligência artificial, elas são muito especializadas. Uma ferramenta que sabe reconhecer uma maçã, muitas das vezes não vai saber jogar xadrez. Então, elas executam tarefas que são muito especializadas. Nos laboratórios do Google em Boston, a pesquisadora Fernanda Viegas também acha que a ficção do cinema, por enquanto, é só ficção. Eu sou uma otimista cautelosa. Eu estou torcendo para que os melhores usos de inteligência artificial ganhem e que a gente cada vez mais consiga usar essa tecnologia para resolver problemas que a gente nunca foi capaz de resolver. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente também, como sempre, tem que ter cuidado e usar a tecnologia responsavelmente. E o chefe da pesquisa do Vestre, o robô que tem imaginação, alerta. Acho que são preocupações reais. Talvez não hoje, talvez num futuro muito, muito distante, mas são preocupações reais. Como com toda a tecnologia, vão surgir consequências positivas e negativas. A melhor maneira de lidar com isso é estudar a fundo a inteligência artificial, principalmente no ambiente universitário aberto. A humanidade enfrentou todos os seus desafios assim, através do entendimento. Na semana que vem tem mais inteligência artificial. Na Califórnia, em Boston, no Brasil, a gente investiga como vai ficar a medicina. Diagnósticos feitos sem médicos. E o futuro do trabalho. O crachá que registra tudo o que o funcionário faz. É a pergunta que está na cabeça de todo mundo. Um dia, os robôs inteligentes vão tomar o nosso emprego? Semana que vem tem mais. Inteligência artificial.